Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dirac e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de Makefile. Tá? Na última aula a gente viu como utilizar as máscaras para o nosso Makefile com um programa principal. Agora a gente vai ver como utilizar máscaras e variáveis para um programa que tenha módulos. Aqui eu tenho o teste.f90 e ele está utilizando esses dois módulos aqui, parâmetros _lib e funções _lib. Tá ok? Então está aqui o Makefile dele, tá? E o que a gente vai fazer é modificar esse Makefile utilizando o conceito de máscara. Tá? Primeiro vamos apagar essa tag, esse alvo all aqui. E vamos fazer passo a passo a compilação dele. Vamos fazer passo a passo a tradução dele para o conceito de máscara. Primeiro eu vou comentar essa parte aqui do programa principal e vou focar em fazer só essa parte aqui deste módulo parâmetros _lib. Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma regra genérica aqui para este módulo. Tá? Vou subir um pouco a tela. Tá. Eu vou utilizar a máscara %, e vou dizer que todo arquivo .o, tá, ele tem que ser feito a partir do código-fonte dele .f90. Então, se eu tenho um arquivo .o, ele vai ser feito a partir do código dele, trocando a extensão .o para a extensão .f90. Isso a gente já viu das outras aulas de Makefile. No lugar de gfortran, eu vou utilizar aquela variável que a gente já conhece, cc, -c, e esse arquivo aqui que vai ser compilado é o próprio código-fonte .f90. Para me referir à primeira dependência, eu utilizo $_. Vamos traduzir o que isso aqui significa? Isso aqui significa que se eu tiver um arquivo .o qualquer, um arquivo qualquer .o, tá? Que é isso que significa esse %, ele vai procurar na pasta atual o nome arquivo.o, trocando a extensão .o para a extensão .f90, e ele vai utilizar o seguinte comando de compilação. Se eu definir essa variável cc como gfortran, ele vai substituir na hora do comando por gfortran, vai colocar o -c, e esse $-q representa a primeira dependência, que no caso vai ser arquivo.f90. É isso aqui que esta regra significa. E essa regra, vocês podem perceber que ela é geral. Para qualquer arquivo .o, essa regra é válida. Tá? Vou voltar aqui. Vou salvar. Para qualquer arquivo .o, essa regra é válida aqui. Então eu não preciso mais fazer uma regra para cada um dos meus módulos, para cada um dos meus arquivos .o. Não preciso de uma regra para cada um deles. Basta eu estabelecer uma variável, vou chamar de dep, tá? Esse nome ele é arbitrário, e eu vou colocar aqui todos os arquivos que eu quero produzir. Eu quero produzir teste.o, eu quero produzir funções _lib.o, e eu quero produzir parâmetros _lib.o. Tá? Eu quero produzir todos esses arquivos aqui. Vou definir também a variável cc, que é o gfortran, ou seja, o compilador padrão que eu estou utilizando é o gfortran. E aí eu posso apagar todas essas regras específicas aqui. Tá? Para estabelecer uma relação entre as dependências e essas regras específicas, eu coloco bem aqui um novo alvo chamado de all.
E eu digo que ele depende de todos os valores da variável DEP. Ou seja, como é que vai funcionar? Quando eu digitar make, o programa Makefile vai procurar por esse alvo all, vai substituir essa variável DEP por todas as dependências que estão aqui nessa variável e vai perceber uma coisa. Olha, a regra para fazer qualquer arquivo .o é essa aqui. Como todos esses arquivos têm extensão .o, eu vou usar esta regra. Tá? Então, assim, eu estabeleço uma regra geral para todas as minhas dependências. Eu posso compilar todos os meus módulos. Vamos ver se está funcionando isso aqui. Vou lá na minha pasta e vou abrir um terminal. Vou botar aqui, comentar, né? Tá, já estou na pasta, tem todos aqui os meus códigos fontes. Tá? Funções lib, parâmetros underline lib. Eu venho e digito make. Tá? Deu um erro aqui. Deixa eu ver o que é. Ah, tá. O erro é o seguinte. Esse teste aqui é do programa principal. Então, ele não é uma dependência desse meu funções underline lib. No caso, esse teste.o, como ele é do programa principal, ele depende de todos os módulos. Então, primeiro eu tenho que produzir os módulos, depois fazer o teste.o. Então, a ordem ela importa aqui no meu arquivo Makefile. Então, quando ele for substituir, primeiro ele vai fazer o que está mais à esquerda e depois o que está mais à direita. Como eu coloquei o programa principal na frente, ele tentou fazer o programa principal, só que não tinha os módulos ainda compilados. Agora a ordem está correta. Ele vai primeiro fazer funções, depois parâmetros e depois ele vai fazer o teste.o. Tá? Aí eu venho aqui em make. Viu que ele fez primeiro funções, depois parâmetros e depois que ele fez o teste.o. E agora deu certo. Eu vou dar um ls. Tem todos os meus arquivos.o produzidos aqui. Agora falta a gente montar o programa principal. Vamos também fazer uma regra que valha para o programa principal. Tá? Esse programa ele é teste.x. Então vou criar uma regra que valha para todos os arquivos .x. Tá? Todos os arquivos .x vão ser produzidos da seguinte forma. Eu vou procurar a extensão .o deles, ou seja, se eu tenho um teste.x, eu vou procurar teste.o e vou fazer o comando de compilação que está aqui em cima, né? Que está expresso aqui. Eu vou colocar aqui cc, que ele vai substituir por gfortran. Esse estrela.o significa todos os arquivos .o. Então, eu posso colocar simplesmente as dependências. Eu posso simplesmente colocar as dependências, porque todas as dependências estão expressas aqui. Não preciso mais desse asterisco.o. Dou "-o", e eu quero que seja produzido teste.x. Eu poderia colocar teste.x aqui, ou simplesmente colocar outra máscara, que é o $. Essa $, já representa o alvo. Então o alvo vai ser produzido a partir deste comando aqui. Tá? Eu não vou apagar, eu vou deixar comentado. Este comando abaixo, este alvo aqui abaixo, foi traduzido da seguinte maneira. Então vou colocar a regra abaixo, traduzido. Então eu tenho esta regra aqui, a tradução dela é essa aqui. A mesma coisa para esta outra regra aqui. Tá? Então eu só traduzi na nossa linguagem ali de máscaras e variáveis que a gente já conhece. Okay? Agora eu vou tentar compilar.
Já salvei. Vou gerar o meu arquivo principal. Ele diz Nothing to be done for all. Ou seja, não tem nada para fazer para o alvo all. Por quê? Porque eu já especifiquei aqui as dependências, mas eu esqueci de colocar teste.x. Eu coloquei teste.o e ele produziu esse teste.o aqui nas dependências. Falta eu dizer para ele produzir também teste.x. Vou salvar. Aí vem o comando make. Ele pegou todas as dependências e gerou o meu teste.x. Vou fazer ponto barra teste.x. E ele dá aquelas mensagens do nosso arquivo teste.x, ou seja, a execução está correta. Se eu for ver aqui na pasta, está aqui todos os meus .mod produzidos, todos os meus .o e o meu arquivo executável teste.x. Ok? Então é assim que a gente pode utilizar as máscaras para fazer, né, makefiles bem mais simples. Por último, vamos só colocar aqui, a gente pode colocar as máscaras aqui no nosso make clean. No lugar desses .o, eu vou colocar todas as dependências, né? As dependências são arquivos .o, como está aqui. Eu posso deixar .mod. E no lugar de teste.x, eu poderia colocar uma variável chamada de bin, né? Que é o meu arquivo binário. Então vou colocar aqui $bin. Então essa variável bin vai armazenar este nome aqui, teste.x. E aí eu vou colocar aqui, no lugar de teste.x, eu vou colocar a variável bin. Tá? E aí ele vai remover as dependências, que são os arquivos .o, todos os .mod e os arquivos bin. Venho aqui, make clean. Ele removeu todos os arquivos .o, removeu os .mod e removeu teste.x. Tá? Aqui o ls, então tudo voltou ao que estava antes. Ok? Então por essa aula é só e até a próxima.